Por 30 dias você vai cortar álcool, açúcar, aquela sobremesinha pós-almoço, um queijinho, seu pãozinho, qualquer tipo de massa, até o clássico arroz e feijão. Mas por que eu faria isso por 30 dias? Eu vou te explicar nesse vídeo por que fazer isso e como isso vai te ajudar a se sentir muito melhor. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e a mais um vídeo dessa série que eu tô fazendo para tirar todas as dúvidas sobre o programa Whole30, que foi um programa alimentar que mudou a minha vida e a minha relação com a alimentação e com a minha saúde. No vídeo anterior eu te expliquei o que é o programa Whole30 e o que me levou a fazer lá em 2017 o meu primeiro Whole30. E nesse vídeo eu vou te trazer os benefícios e por que você deveria embarcar nesse programa Whole30 pelo menos uma vez. Então, quais são os benefícios de verdade de você cortar várias coisas gostosas da tua alimentação por 30 dias? Na verdade, de novo, já lembrando, não são só 30 dias do programa Whole30, se você for seguir ele à risca, sendo que são 30 dias de um programa de eliminação e mais 15 dias de reintrodução. E eu falo pra vocês que eu já fiz das duas formas. Eu já fiz o programa Whole30 só fazendo os 30 dias e, obviamente, eu já fiz o programa Whole30 fazendo os 30 dias mais os 15 de reintrodução. E eu vou falar pra vocês que a reintrodução é extremamente necessária porque ela faz parte do programa e ela é fundamental para cumprir o objetivo no qual o programa se propõe, que é você entender qual o impacto dos alimentos no seu corpo. Mas eu vou explicar todas essas regras num próximo vídeo. Porque aqui eu quero começar a te mostrar por que fazer isso, quais os benefícios que cumprir esse programa Whole30 podem trazer para a tua vida. E eu separei os benefícios em 3 categorias. Primeiro, os benefícios físicos, segundo, os benefícios mentais e emocionais e terceiro, os benefícios culinários e criativos. E eu vou te explicar quais são os benefícios que eu tive nessas 3 categorias. Vou começar pelo benefício físico, que eu acho que é o mais rápido de perceber. Lembra que lá no primeiro vídeo eu comentei que eu tinha vários sintomas desagradáveis. Inclusive, eu cheguei a passar boa parte do meu ano dormindo praticamente sentada de tanto refluxo que eu tinha. E eu vou falar pra vocês que logo nos primeiros dias do programa eu não precisei mais dormir sentada. Gente, eu não acreditei. Eu juro que eu pensei assim, ó. Sério mesmo que eu passei todos esses anos praticamente dormindo assim, para alguns dias cortando alguns alimentos, eu consegui restabelecer o meu sono de qualidade? Sim. Então esse, para mim, foi de longe o maior benefício que eu tive. Sem contar que fisicamente eu comecei a me sentir mais disposta. Quem me conhece sabe que eu sempre tive grande dificuldade de levantar cedo. E eu vou falar pra vocês que nessa época durante Whole30, chegou momentos que eu acordava sem o despertador. E já acordava disposta, sabe? Quando toca o despertador a primeira vez, você já acorda, já desliga, já levanta. Isso pra mim era uma raridade de acontecer. Então uma disposição maior, uma energia, inclusive uma vontade de fazer as coisas muito maior. Outro benefício físico que eu percebi foi realmente a perda de peso. No primeiro Whole30 essa perda foi muito mais expressiva. E vou confessar pra vocês que pra mim sim é um dos grandes benefícios do programa Whole30. Como eu disse lá no primeiro vídeo, não é um programa focado em perda de peso, mas é uma consequência. E essa consequência, para mim particularmente, ela é muito boa. Em torno dos 6 programas Whole30 que eu já fiz, eu perco uma média de 6 a 7 quilos. Mas nos 2 primeiros Whole30s que eu fiz uma bioimpedância. Porque, gente, emagrecer não é só perder peso. Na verdade, o número da balança praticamente não importa. É importante, se você puder e tiver a possibilidade de fazer uma bioimpedância e entender essa relação da sua massa muscular com a gordura, é muito mais interessante. E já teve 2 vezes durante o programa Whole30 que eu fiz isso e eu perdi
muita gordura, o que é uma coisa muito positiva, principalmente nessa região abdominal, que é uma gordura visceral que faz muito mal pra gente. Então eu perdi muita gordura nessa região e eu fiquei muito contente, porque isso também é causa de doenças crônicas. Isso, gente, é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre se relembrar. Não é só por uma questão de estética, o que particularmente pra mim também foi muito positivo, mas pra mim era também uma questão de saúde. E aí outro benefício que eu percebi, principalmente nas últimas 2 vezes que eu fiz o Whole30, porque aí também eu fiz exames de sangue antes de fazer o programa e depois de fazer o programa, foi o impacto que isso teve nos resultados dos meus exames. Principalmente na questão da minha glicemia, da minha glicada e da minha tireoide. Como eu já comentei, eu tenho hipotireoidismo, então eu preciso sempre ficar de olho, fazendo exames de sangue a cada 6 meses para ver como que tá a taxa da minha tireoide. E vou falar para vocês que a única coisa que eu mudei realmente foi a minha alimentação. Eu continuei tomando o mesmo remédio que eu tomava, com as mesmas miligramas, fazendo a mesma quantidade de exercício, enfim. A única coisa que eu mudei, que não é a única, que é uma coisa bem grande, mas foi a minha alimentação. E olha o impacto que ela teve na minha tireoide. Esse, pra mim, é um dos maiores ganhos. É eu entender que eu mudando a minha alimentação, isso vai ter um impacto direto na minha saúde. E isso, pra mim, não tem preço, porque saúde, pra mim, é uns valores inegociáveis. Então, tudo que eu puder fazer pra melhorar a minha saúde, eu vou fazer. E pra mim, ter agora esse recurso, ter esse conhecimento em mãos e saber que mudando a minha alimentação, eu consigo mudar diretamente a minha saúde, isso pra mim de verdade não tem nem preço. Esses foram alguns exemplos de benefícios físicos que eu percebi. Mas caso você compre o livro, que eu recomendo fortemente, você vai ver que durante todo o livro eles trazem vários depoimentos de pessoas que fizeram o programa Whole30, pessoas que têm diabetes, outros tipos de doenças crônicas, enfim. E aí você vê o depoimento dessas pessoas, vê que muitas vezes elas diminuíram a quantidade de insulina que elas tomavam, de que pessoas que tinham dores muito fortes no corpo, que durante 30 dias simplesmente não sentem mais essa dor. E eu acho que de verdade, se você vê isso, não se sentir tocado, principalmente se você sofre de algum desconforto físico, se você tem alguma doença crônica, não tem como não ter vontade de se sentir bem e de fazer o programa. Mesmo sabendo que vai ser desafiador. Mas eu acredito que só o fato de você pensar que você pode se sentir melhor fisicamente, que é possível, e eu tô aqui pra te dizer que realmente é possível você se sentir melhor, isso é muito positivo. Então eu tô aqui realmente pra trazer o programa pra vocês, pra mostrar como que ele funciona, principalmente porque eu sou a prova viva de que ele fez muita diferença na minha vida. Agora entrando na parte dos benefícios mentais e emocionais. Esse aqui foram benefícios mais intangíveis, mas que pra mim fez toda a diferença. Um dos maiores benefícios que o programa Whole30 me trouxe foi entender a relação e a dependência que eu tinha em relação à comida. No meu caso, que pode ser o caso também de você, a comida ela tem um peso muito grande na minha satisfação. Caso eu não estivesse me sentindo bem, eu ia lá e comia para me sentir bem. Se eu estivesse muito feliz, eu comia para comemorar. Qualquer momento, qualquer oportunidade era uma oportunidade para recorrer à comida como um prazer imediato, como uma satisfação muito rápida. E realmente a comida, ela tem esse poder. Você vai lá, principalmente hoje em dia, com coisas ultraprocessadas, ultrapalatáveis, muito gostosas e de fácil acesso, é muito fácil você ir lá simplesmente estar se sentindo estressado, abre o armário, pega uma bolacha recheada, come. Naquele momento dá um prazer imediato, dá uma bomba de hormônios, de insulina, você se sente bem naquele momento. Então eu percebi que eu recorria muito à comida para ter esses prazeres imediatos. E aí, quando eu tirei basicamente, principalmente os alimentos mais ultraprocessados, que são mais palatáveis, que trazem mais essa sensação de prazer imediato, quando eu tirei eles da jogada, eu tive que encarar alguns desconfortos. Principalmente desconfortos relacionados à minha mente e às minhas emoções. Eu tive que sustentar por mais tempo esses desconfortos. Ou, então, aprender novas formas de dar vazão a eles. Por exemplo, uma das coisas que eu voltei a fazer foi aula de dança, que era uma das coisas que eu gosto muito. Dançar, ouvir música, é uma das coisas que me energiza e também me ajuda a ter esse prazer imediato. Então, eu tive que buscar novos caminhos que não fosse necessariamente a comida. E esse pra mim também foi um dos ganhos muito positivos.
Foi olhar de frente e entender qual que é o impacto que a comida tem pra mim, não só no meu corpo, mas principalmente na minha mente e nas minhas emoções. Ela era por muito tempo uma muleta pra mim. E aí quando eu tirei essa muleta, eu tive que aprender a caminhar de outras formas. Então pra mim esse ganho também foi muito positivo. Foi um pouquinho doloroso? Foi. Mas foi extremamente positivo. Outro ganho que eu tive nessa questão da mente e das emoções foi essa autoconfiança por ter finalizado o programa Whole30. Ter feito o programa, ter conseguido cumprir esse desafio que eu mesma me propus em busca da minha saúde, me deixou muito mais autoconfiante. Eu juro que quando eu termino o programa Whole30, eu penso assim: agora que eu fiz o programa, nada mais me impede. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Porque se eu conseguir deixar de comer alguns alimentos que eram muletas pra mim, principalmente essa questão emocional, eu consigo fazer qualquer coisa. E a última categoria de benefícios que eu percebi fazendo o programa Whole30 é o benefício culinário e criativo. Como você tira algumas coisas da tua alimentação e você precisa inserir algumas outras coisas, você começa a se tornar mais criativo na cozinha. Como você basicamente pode comer todos os legumes, mas a gente acaba restringindo para os que a gente mais conhece. Por exemplo, no caso, a abobrinha. Eu tô sempre comendo abobrinha, mas chegou um momento que você cansa de comer a abobrinha sempre do mesmo jeito. Então o programa Whole30, desde a primeira vez que eu fiz até os dias de hoje, toda vez que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova em termos de gastronomia. E também um dos ganhos que eu tive foi algumas mudanças que eu tive que fazer na minha alimentação para seguir o programa Whole30 e que eu acabei levando mesmo quando o programa terminou. Vou trazer aqui alguns exemplos de mudanças que eu tive que fazer lá no programa Whole30 na primeira vez para poder seguir o programa e também continuar comendo as coisas que eu queria, que faziam sentido para mim, como por exemplo o meu cafezinho com leite. Eu lembro que todo dia de manhã eu tomava o meu café com leite e açúcar. O açúcar eu tive que abrir mão totalmente e eu não podia substituir ele por nenhuma coisa. Mas o leite, eu pensei assim, poxa, o que eu posso fazer para substituir o leite? Foi então que eu descobri o mundo dos leites vegetais. Gostei tanto que perduro essa prática até os dias de hoje. E principalmente porque depois que eu parei com leite, eu percebi que o meu refluxo foi embora. E aí quando eu reintroduzi o leite, ele voltou magicamente. Então eu pensei, eu tenho duas opções. Eu posso continuar tomando meu cafezinho com leite e dormir sentada, ou eu posso substituir esse leite e ter uma noite mais tranquila de sono. Então foi isso que eu fiz. Por isso que eu falo que as mudanças que eu fiz lá no primeiro Whole30 trouxeram pontos muito positivos e fizeram com que essas mudanças perdurem até hoje. Como eu percebi que lácteos me faziam mal, eu tive que também, além do leite, pensar em outras possibilidades. Outra troca que eu fiz aqui em casa, eu consumia bastante creme de leite, né? Porque eu gostava de fazer estrogonofe, misturar na comida. Então, pra continuar tendo essa cremosidade na comida, esse mesmo resultado, eu optei por novas possibilidades. Então descobri o creme de castanha, que é uma coisa que eu uso até hoje. Então, em pequenas mudanças que eu tive que fazer por conta lá do programa Whole30 para seguir ele, eu perduro até hoje. O açúcar no café, nunca mais. Eu tô aqui com o livro 30 Dias para Mudar o Programa Whole30, que é o primeiro livro que eu comprei que explica como que funciona o programa. E tem aqui uma página que ele fala todos os benefícios e as vitórias que vão além da balança do programa Whole30. E eu vou citar aqui algumas para vocês, porque foram benefícios que eu vi em mim e que é uma lista enorme, que eu acho que faz muito sentido vocês verem essa lista para realmente começarem a entender como esse programa pode mudar a tua saúde. Então, todos esses benefícios aqui, que é uma lista enorme, eu praticamente dei check em todos eles. E caso você tenha algum desses sintomas, eu quero reforçar aqui o convite para você pensar com carinho em embarcar nessa jornada de fazer um programa Whole30. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido mostrar para vocês os benefícios que eu tive fazendo o programa Whole30 e os benefícios que eu ainda tenho por ter optado lá em 2017 por fazer essa mudança na minha vida, por fazer o programa Whole30 pela primeira vez e os benefícios que eu colho até hoje dessa decisão. No próximo vídeo dessa sequência, eu vou responder a pergunta: gostei, quero fazer o Whole30. E agora o que eu faço? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!